Oi, família virtuosa! Estamos aqui de volta para mais um episódio. No encontro passado, nós falamos que todo ser humano possui um código moral em suas consciências. E este código nos convida ao desenvolvimento das virtudes latentes em nós. Quando nós rejeitamos este convite, entramos em conflito, que muitas vezes vai fazer nós nos cansarmos e aí, então, retornarmos para a casa amorosa de nossas consciências. Iremos ver agora um exemplo de que é possível desenvolvermos as virtudes. Um pensador inigualável que passou pela humanidade e ele dividiu a história em antes e depois dele. Sim, estamos falando de Jesus. Exatamente. A psicologia consciencial traz Jesus como o maior exemplo de desenvolvimento das virtudes. Ele que, com as suas vivências e os seus ensinamentos, nos mostra que desenvolver as virtudes não é algo utópico aos seres humanos. Ao contrário, é possível sim para todos nós. Como ser humano que é, Jesus nos dá o exemplo de alguém que, na sua psicologia profunda, demonstra como desenvolver as virtudes cumprindo o código moral de leis. Virtudes como o amor, como a caridade, como a humildade, a simplicidade, a autenticidade. Enfim, um conjunto de virtudes no seu mais alto nível de concepção e acepção. Mas é importante a gente entender também que o Jesus que nós trazemos aqui não é o Jesus das religiões. Porque muitas vezes a gente se vê preso à ideia de que Jesus está unicamente linkado ao religioso. E isso não é verdade. Jesus foi o grande pensador da humanidade, um exemplo para todos nós. E como diz a psicóloga alemã Hannah Wolff, ele nos trouxe ensinamentos eminentemente terapêuticos. Pais, mães, corações que compartilham da educação de uma criança. É-nos dado a oportunidade de aprender com exemplos. Os exemplos que nos são tão especiais e tão necessários também. A neurociência já nos trouxe com provas suficientes de que temos os neurônios espelhos. Todos já ouviram em algum momento a seguinte expressão: os pais são os exemplos dos filhos. Porque nós temos esses neurônios e temos essa necessidade. Os exemplos são modelos. E os pais, o melhor modelo que os pais podem ser para os filhos é do ser humano falível que somos. É o exemplo dos esforços, os esforços de superação constante, todos os dias, paciente, perseverante. E para nós, num contexto de virtudes, em se falando de desenvolvimento de virtudes, o modelo extremo, o grande exemplo é Jesus. Então, a psicologia consciencial traz Jesus como um arquétipo de perfeição. O que é isso num linguajar mais simples? É esse exemplo prático de desenvolvimento das virtudes. Jesus, ele colocou na sua vida uma forma de viver diferenciada, independente da cultura vigente. A psicologia consciencial traz, então, a importância desse arquétipo. É uma outra base essencial que trabalhamos tanto na clínica quanto na educação das virtudes para as crianças. Agora nós vamos trazer um caso real. Uma mãe que decidiu introduzir Jesus semanalmente na vida dos seus filhos, 2 gêmeos, trazendo que a importância de colocar Jesus como uma figura de ensinamento e de suas virtudes. Ali, essa mãe de gêmeos toda semana reunia e contava historinhas sobre a vida de Jesus, para que ajudasse eles a desenvolverem essas virtudes. Inclusive, ela usou até brinquedos que eles já tinham mesmo em casa, para fazer esse momento de contação de histórias. E ela usou um boneco que representava as características físicas
de Jesus. E depois de uns 4 anos, essa mãe pôde notar, a gente pôde notar, né, na verdade, os esforços dessa mãe, que elas começaram a colher esses esforços diários, onde a mãe começou a perceber, e podemos perceber nessa atitude dos pequenos, que eles ainda enfrentavam, sim, muitos desafios, como várias crianças da idade deles. Mas esses desafios, diante desses desafios, eles tinham posturas. Por exemplo, quando tinha um erro, buscavam já observar esse erro. Quando observavam alguma atitude equivocada, né, conseguiam acessar de uma forma mais fácil a autorregulação, né? E, inclusive, essas crianças, não é que elas não deixaram de ter sentimentos de tristeza, de raiva, sim, elas continuaram tendo, mas elas conseguiram acessar melhor a sua autorregulação. Isso por quê? Porque elas não viam Jesus como uma figura só ideológica distante, mas sim como um amigo que passou e deixou esses ensinamentos. Então é importante, a psicologia consciencial traz que é importante trazer Jesus como uma referência de que é possível sim desenvolvermos as virtudes. Há necessidade de esforços. Não é fácil. É desafiador o caminhar, ainda mais nessa sociedade em que vivemos, que hoje estamos com uma cultura cheia de vícios e tão adoecida. E para que a gente possa compreender um pouco mais sobre esse homem incrível que nos deixou tantos exemplos, eu vou ler um trecho do livro da psicóloga Hannah Wolff, que se chama Jesus Psicoterapeuta, que foi publicado em 2006. E a respeito dele, ela diz o seguinte: é de resto o próprio Jesus, este psicoterapeuta quem se diz médico, mas não para os sãos ou para aqueles que presumem sê-lo, mas para os doentes que têm a coragem de reconhecer-se como tais. Este médico não é um diletante que fala, digamos, da experiência própria, sem reconhecer com precisão qual seja na realidade o grandioso significado disso. Não é um charlatão que dê vazão a estados emocionais para em seguida deixar as coisas como eram antes. Não é tampouco um mero curioso, interessado apenas em sintomas, segundo um método logo feito, logo liquidado. Não. Em cada caso, ele aponta diretamente para o interior, para a essência, indo além das simples aparências. Olha para o íntimo, no coração. E isto significa, na linguagem do Novo Testamento, o homem na sua totalidade, feito de corpo e alma. E ela continua dizendo: suas palavras e seus atos, em qualquer situação, não se inspiram numa doutrina de fácil aplicação, ou numa teoria válida em geral. O seu olhar penetra em profundidade e é toda a sua personalidade que entra em jogo. Para usarmos uma imagem, é como aquele que, edificando uma casa, cava fundo até atingir a rocha que lhe dê sustento. Ele, enfim, sustenta que a personalidade deve encontrar dessa maneira o seu fundamento e, por isso, cavou fundo. Que outra coisa faz? O que procura fazer o analista ou psicoterapeuta? A tradição viu unanimamente em Jesus a imagem de um terapeuta excepcionalmente dotado. Não precisava que alguém o informasse a respeito dos homens, pois sabia muito bem o que fazer no coração de cada um. Então, como diz Hannah Wolff, Jesus pode ser, sim, um exemplo prático para introduzirmos na educação de nossas crianças. E assim nós ampliaremos a nossa sensibilidade, compreendendo mais esse grande sábio que passou pela humanidade e deixou pegadas iluminativas. Também podemos compreender algumas falas como o ambiente determina a personalidade do indivíduo. Para a psicologia consciencial, isso não é a total verdade. Por que, mamães e papais, educador que faz parte da vida de alguma criança? Porque se Jesus, em sua época, nas conjunturas em que vivia, numa violência, numa precariedade, ele conseguiu superar o meio. E ele nos convida
a ir ao encontro dos esforços paulatinos. Então, nosso convite aqui é para que possamos introduzir esse exemplo maior em nossas vidas, para educarmos para as virtudes gradativamente. E esses esforços farão com que o ambiente, sim, possa influenciar, mas não vai determinar. Nós podemos fazer diferença. Nós vivemos uma cultura ainda muito materialista. É como andar contra a correnteza, mas podemos fazer diferente nos nossos esforços. Nós falaremos mais sobre como influenciar positivamente o meio em outros episódios. Agora queremos apenas destacar a importância desse pilar da psicologia consciencial. Talvez vocês até questionem nesse momento. Se vocês estão dizendo que é para eu copiar Jesus, e não é isso, ainda não nos é dado na atual evolução da humanidade, copiar Jesus. E copiar é ser diferente de quem a gente é, em essência. Mas o nosso convite é sim, para que todos esses ensinamentos sejam vistos como modelos possíveis, modelos a serem aplicados e praticados no cotidiano, através de histórias, através de conversas, através de exemplos da natureza, aquilo que você sentir de mais confortável, de mais simples, para que aquele assunto venha. A gente convida novamente, faça e veja a transformação no seu ambiente. Então, como Jesus diz, vós podeis fazer e até mais se quiseres. E ele também fala, façais os esforços no limite das suas forças. Então, Jesus nos convida a fazer os esforços a partir do que nós podemos, os esforços possíveis, não além das nossas forças. Ele também diz que é possível sim fazer o que ele fazia, mas gradativamente. O progresso ele não é repetido, não existem fórmulas mágicas, não existe evolução abrupta, é progressivamente. Assim, a família poderá se ver aumentando os benefícios dos seus relacionamentos, a transformação individual que muda todo o sistema familiar. Para finalizar, esse encontro nosso de hoje, é importante nós fazermos um resumo dos 4 pilares que nós introduzimos nesses últimos episódios da psicologia consciencial. O primeiro é o arquétipo primordial, que é a inteligência superior, criadora de todo o universo. Segundo, somos seres espirituais e temos uma essência virtuosa em pleno desenvolvimento, ou somos convidados a potencializar, como uma sementinha que está ali para ser regada e ampliada, virar uma grande árvore cheia de frutos. Então, o terceiro pilar é a conexão com o código moral em nossas consciências. Possuímos esse código nos convidando diariamente para a prática das virtudes. E por fim, o 4º pilar, que é Jesus, o arquétipo de perfeição, nos dando o exemplo master para as habilidades virtuosas e para a ampliação do potencial que nós já trazemos aqui no coração. Um grande abraço da Infância Consciente. Por isso, na psicologia consciencial, esqueci de qual câmera eu falo. Pode começar pra essa, tá? Ai, gente, é muito difícil fazer. Ele falou pra mim, você pode olhar para as 2 câmeras. Eu lembrei, eu só olhei pra essa. Me distrai. Ele tava fazendo assim pra Eu faço assim, ó. Eu tava na minha mente, eu nem tava aqui, eu tava lá na minha Falei, vamos deixar. Desse pilar da psicologia consciencial. talvez você. Desculpa, gente. Tá, vai. É aqui, né? Pra cá. Tava aqui? Achei que tinha acabado. Pra cá. Tá. Você vai olhar e vir pra cá, vai? Eu vou só dar um fechamentozinho que vai ficar muito repetitivo. Tá bom. Tava lá, aí você vem pra cá. Prepara, isso. Prepara, grava.